Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o José Kubrusli. Eu sou o Rodrigo Zangrande, nós somos do Fora das Linhas. E, José, o que a gente vai falar hoje, hein? Assim, além de recapitular a semana, tudo isso, as notícias novas da NBA, a gente também vai falar dos nossos jogadores preferidos, ou os mais empolgantes, ou os que a gente mais tá curioso pra ver dessa vez da Conferência Oeste. Perfeito. Então, acho que vocês vão começar a entender um pouquinho mais como é que vai funcionar o programa. Mas toda semana a gente vai fazer um pequeno resuminho, tentar falar umas coisas que a gente acha mais legais, as coisas que a gente ficou de olho, notícias da semana sobre o mundo da NBA. E também, no finalzinho do episódio, a gente sempre vai fazer uma brincadeirinha dessas. Então, na semana passada foi os nossos jogadores favoritos do leste, essa semana são os favoritos do oeste, semana que vem vai ser outra brincadeirinha, juntamente com o resumo da semana. Então, José, você já quer começar falando do seu Milwaukee Bucks? Pode ser, cara. Que assim, eu vou tentar não me estender muito, mas eu acho que é justo eu falar um pouco isso, porque, pô, o time tem ido bem, né? Não sei se você assistiu alguma coisa, Rodrigo, não sei quando você tá acompanhando o Gigantesco. Cara, eu não vi muito não. Cara, então, vamos lá. O Bucks era um time que a expectativa de início da temporada deles era meio ali sexto colocado do leste, um time que a gente tava vendo como, pô, vai pegar playoff, porque tem o melhor jogador da conferência, mas não vai brigar por nada, né? Era isso. É. Só que, tipo, eu acho que duas coisas. A primeira delas é, nós subestimamos o quanto o encaixe é importante na NBA. Porque o encaixe do time do Bucks com o Giannis é perfeito, pô. Todo mundo do time arremessa minimamente bem, muitos jogadores arremessam muito bem. O AJ Green é genuinamente dos melhores arremessadores que eu já vi na minha vida. O Gary Trent Jr. mata a bola. O Miles Turner é um dos pivôs, se não o pivô que melhor arremessa na liga. E tudo isso é lindo. E aí, tipo, você tem o Giannis, que é realmente uma aberração da natureza. Não tem o que falar, cara. O Hoje, Giannis é o Giannis. hoje ele briga forte por MVP. Tipo assim, se você falar que o Giannis é MVP hoje, não é nenhum absurdo. Tudo bem, os 4 jogos que ele jogou. Mas os 4 jogos dele foram dominantíssimos. Talvez o melhor basquete que ele já jogou na vida. Tirando as finais, né? É justo. Só que, Você mencionou só uma coisa rapidinho. Eu acho que a gente. Toda vez que a gente olhou os times no começo da temporada, a gente pensou muito em jogadores individuais. Pensando um pouquinho de nada nessa questão do encaixe mesmo. A gente falou de um ou outro time que a gente achava um encaixe feio, mas a gente nunca chegou a mencionar os encaixes que a gente gostava. E toda semana você vem falando isso, que o encaixe do Bucks é perfeito pro Giannis, que o AJ Green? AJ Green. Que o AJ Green é um ótimo arremessador, um dos melhores arremessadores, enfim. Então, hoje tá tudo culminando pra uma coisa que você tá falando já, sei lá, desde a semana retrasada. Então, mas tudo isso a gente já sabia. Que o encaixe é bom, que a defesa ia ser melhor, que a galera mata a bola. O que me impressionou muito nesse início de temporada do Bucks, que, pô, é um início de 4 vitórias e uma derrota, inclusive a última vitória contra o Golden State sem o Giannis, é que não tá faltando criação. A teoria de que, pô, sem o Giannis ninguém do time vai criar o próprio arremesso, vai faltar gente pra passar, pra ali estar com a bola, proteger a bola, esse tipo de coisa, não tá se provando verdade. E isso porque, mesmo sem o Kevin Porter Jr., que, assim, pessoa desprezível, odeio, mas é um bom jogador de basquete. É. Ele era uma peça, tipo, vista como muito importante pra esse time no início do ano. O Ryan Rollins tá, tipo, deu um grande salto na carreira. Tipo assim, eu não consigo explicar o quão bom esse moleque é. No ano passado ele jogou muito pouco, mas nos minutos dele você via que ele era bom. Só que, cara, esse ano ele tá matando bola de 3, ele tá passando, ele tá conseguindo infiltrar e, tipo, essas são todas as marcas de um ótimo armador. Ainda não sei o quão real isso é, se é uma Linsanity da vida, porque, assim, pra quem não viu, o Ryan Rollins fez 32 pontos contra o Golden State, 8 assistências, acho que 5 rebotes, com eficiência absurda, matando muita bola de 3, tipo assim, cara, foi um jogo espetacular, foi um jogo de estrela. Eu não acho que o Ryan Rollins vai ser uma estrela esse ano, mas se ele conseguir, tipo, se ele mantiver esse nível minimamente, ele já pode ser uma segunda opção razoável pro Bucks. Além do mais, ele é um grande defensor. E ainda tem o Cole Anthony, que também tá passando muito bem, uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, o Cole Anthony passando, ainda é um bom pontuador. Então, tipo, É, fala. o Cole Anthony é um cara que eu já tinha expectativa que ia conseguir criar o próprio arremesso minimamente bem. Ele, em Orlando, ele conseguia mais criar o próprio arremesso do que pros outros, eu acho. Por mais que às vezes ele tivesse porcentagem de arremesso
pífias, ele tinha essa facilidade de conseguir o próprio arremesso. Ele é bom pontuador. E aí, então, eu falei 1001 maravilhas do Bucks, parece que eles são o melhor time do mundo. E, de fato, o início da temporada é muito bom, mas só que, deixando as expectativas corretas, eu acho que o Bucks me provou que é um time que pode dar trabalho. Mas do jeito que esse time existe ainda, não vai brigar por título e provavelmente não vai nem brigar pra ganhar a conferência. E aí, só que o que falta, na minha opinião, né, porque eu também tenho que ser esperançoso com o meu time, o Bobby Portis, o Kuzma não tanto, o Kuzma tem sido um bom defensor do 100% da defesa, eu tenho gostado do Kuzma. Não é um cara, tipo assim, o salário dele ainda é muito alto, mas ele tá jogando bola. Isso aí é uma coisa que eu não esperava ouvir. Tipo, ele tá tendo um papel menor do que no ano passado, e ele tá sendo bom nesse papel. O salário dele ainda é muito alto pra um cara que tá jogando tão pouco quanto ele joga, tá vindo do banco, mas tudo bem, não tem problema. Só que, por exemplo, o Bobby Portis é um cara que tá destoando um pouco do time. Então, pro Bucks, eu acho que já falta muito menos do que eu achava que faltava no início do ano. Pra mim, no início do ano faltava algum defensor e alguém pra pontuar. Hoje, só um dos dois. Se a gente conseguisse um jogador, sei lá, um Trey Murphy, é o exemplo que eu tenho dado a temporada inteira, pra pontuar, ou, vamos manter no Pelicans, né, um Herb Jones, um cara que defende muito bem, isso teria que ser por troca, né, não é uma coisa fácil, mas no mundo onde o Bucks consegue um jogador desse nível aí, desse naipe, já seria um time muito bom. Então, é isso, tô muito animado com o meu time, e Rodrigo, eu acho que você deve estar muito animado com o seu também, né, porque se o Bucks tá 4-1, o gigantesco Bulls tá 5-0. O gigante acordou? Será? Eu acho que não. Também acho que não. Mas antes disso, eu só queria mencionar uma coisa. O Ryan Rollins, ele é um jogador que eu tava lendo no Twitter quando ele fez esses 32 pontos. E eu acho que foi... Não lembro se foi torcedor do Washington ou do Golden State que falou que a gente liberou esse maluco porque ele estava furtando itens de necessidade básica. E eu fiquei pensando nisso. Falei, isso é do Washington. Que loucura. Deve ser... Que loucura, cara. Que doideira, sei lá, 2 temporadas atrás ele tava nisso e aí agora acabou de meter 32 pontos na cabeça do Golden State. As viradas da vida, né? E veio provocar depois. Mas falando do gigantesco Chicago Bulls, acho que é o único time que tá 5-0, né? Se eu não tô enganado. Não. Tem o San Antonio que eu esqueci e o Oklahoma, mas é o único time 5-0 do leste. Sim. Melhor time do leste? Isso é o único 5-0 do leste. Do leste. É o único 5-0. Não, sim, mas é o melhor time do leste, Rodrigo? Vai falando. Aí que tá a grande questão. Por mais que seja um time que a gente chegou a muito falar disso, não é um time focado em um jogador só, é um time muito de grupo, tanto que tem 6 jogadores marcando mais de 10 pontos por jogo, é a terceira melhor defesa da liga. Será que não é sorte? Porque eles não tiveram grandes adversários, sei lá, qual foi o jogo mais difícil deles, Você tem essa informação pra mim? Acho que foi o último agora contra o Knicks, não? Foi contra o Knicks, que era o jogo mais difícil. Bom jogo, inclusive, eu assisti. Eles enfrentaram o Pistons e enfrentaram o Magic muito decepcionante também, aí, outros 500 também, o Magic. E o Hawks também muito decepcionante, e um Kings bem fraquinho. Os 2 jogos mais difíceis foram o Knicks e o Pistons. O Pistons foi um jogo muito apertado, e o Knicks foi um jogo relativamente apertado também, diferença de 10 pontos. Então, essa diferença de 10 pontos mente um pouco, tá? Mente um pouco, tipo, mas... o final do jogo do Bulls foi muito, muito quente, eles aumentaram a diferença, mas chegou a ser bem pau a pau, ali no meio do quarto período. Então é uma questão a se pensar, e é um time que talvez no longo prazo, e talvez não, provavelmente a longo prazo vai diminuir isso, vai diminuir essa produção geral, que é normal, não é um time que tem uma mega estrela, por mais que eu esteja muito ansioso pra ver o Kobe White nesse time. É uma coisa que eu acho que a longo prazo eles vão acabar caindo. Eles estão mais surpreendentes do que eu achei que eles iam estar. Eu acho que eles vão ficar mais alto do que... Acho que eu botei eles em 8º, em 10º na minha temporada perfeita. Não, botei em 12º na temporada do meu chute. Eu acho que eles vão ficar talvez acima disso, por outros 500. E é um bom time, não é um ótimo time, tem um começo excelente. Talvez se eles quiserem continuar numa tentativa de rebuild, porque sei lá, focando no Matas Buzeres no futuro. O Guiri tá jogando muito bem, talvez eles consigam até se algum time quiser trocar pelo Guiri, mas se não, também o Guiri tá jogando muito bem. O último jogo ele fez, sei lá, 32 pontos, então... Posso aqui trazer uma estatística? Interessante. Traga. Porque tenho coisas pra falar do Bulls também, o time tá bom, mas uma coisa que eu vi na internet, no Twitter especificamente, que me chamou muita atenção é a estatística de que contra o Bulls, os adversários estão arremessando 25,9% de 3.
E 27,4 em cestas de 3 não contestadas. E, tipo, parte disso pode ser que a defesa é boa. Mas, pô, 27,4 em cestas não contestadas, tem nome isso, gente. É sorte. A média na liga é 38. Então, eu acho que o Bulls é um time melhor do que eu esperava. Eu acho que realmente vai ser, tipo, o time não é ruim. Mas parte desse 5-0 é um pouco de sorte. É, eu também acho. Mas, enquanto o gigantesco está lá em primeiro, bem da vida, eu estarei feliz, sem a menor sombra de dúvidas. Continuarei muito feliz com esse 5-0. E já que a gente falou dos times que estavam 5-0, 6-0, vamos falar do outro lado, né? Vamos falar do OKC e do San Antonio, passando rapidinho só, porque o OKC é repetir mais do mesmo da semana passada. É um time absurdo, Shea absurdo, é um time todo absurdo. Pra galera aí que Então, fala que só o Shea falando- é free throw merchant, ele só mata lance livre, pô, tá fazendo 30 pontos atrás de 30 pontos com muito pouco lance livre. O Shea, mano, É. não tem que falar, esse cara é histórico, é dos melhores armadores que essa liga já viu, eu juro. Sou muito fã. É, e esse time também é um dos melhores times que a liga já viu, ponto. E isso tudo E, enfim, sem acho o que- J-Dub, né? Ele ainda não voltou, o Jalen Williams. É, o que é bizarro. Pô, e é o segundo melhor jogador do time. É, e eu ainda acho que vai chegar um momento que vai ser o terceiro, porque eu acho que o Chat tem mais potencial. Mas não é o ponto do vídeo. Né? Posso só aqui, O que... sobre o OKC ainda? Cara, sem o J-Dub, eles perdem um pouco do ataque deles. É um ataque... Acho das poucas coisas que acho que você pode reclamar desse time do Thunder não é um ataque tão criativo, né? É um ataque muito de isolation e cada um criando pra si mesmo. Beleza, não tem problema. Eles têm talento pra fazer isso. Só que, mano, o quanto que eles compensam na defesa? Porque a gente fala que o Wembanyama é o melhor defensor de todos os tempos, é o melhor defensor da liga, de todos os tempos eu forcei, né? Mas o melhor defensor da liga, é um alienígena. E mesmo assim, a melhor defesa da liga é de OKC, cara. A gente vai falar do Spurs, que é um time bom, com bons defensores ainda em volta do Wembanyama. E eles não conseguem competir com o Thunder. Cara, é realmente a melhor defesa que eu já vi, eu acho. É absurdo esse time. A defesa do OKC na temporada passada também era muito bonita de se ver, era uma das melhores defesas também. Foi a melhor defesa da temporada passada? Eu já não lembro agora. Foi a melhor defesa. Cara, eles foram ajustando pra era, que é uma estatística que basicamente, tipo, pega o contexto da era que você tá jogando. Então, por exemplo, atualmente a gente tem muita bola de 3 e o jogo é muito mais rápido, então a pontuação é naturalmente mais alta. Mas ajustando pra era a melhor defesa da história da NBA. Isso também mostra um pouco. Eu lembrava tipo, que era boa, só não lembrava que era a melhor defesa. isso mostra um pouco o viés dessa estatística, não é falando que eles são o melhor time defensivo da história, não. Eu não acho que isso é verdade. Mas mostra que eles são muito bons, pelo menos. Sim. Enfim, OKC é chovendo molhado, é o melhor time defensivo, é o time que menos comete turnover, é o time que... É o melhor um dos- time da liga. Acho que é o quinto time que mais faz o outro time fazer turnover. Então, enfim, defensivamente é um ótimo time, e ofensivamente eles têm um pouco a melhorar, e isso parte muito da falta do J-Dub. Mas agora, San Antonio 5-0, e é uma coisa que, assim, eu acho que meu pensamento positivo pra Dallas é o que eu devia ter tido pra San Antonio. Talvez. Porque que timaço que é. Eu tô olhando aqui, sendo nerd das estatísticas, o San Antonio tem a segunda melhor defesa e o sétimo melhor ataque, e é o time com o melhor diferencial de pontos por defesa e ataque. Net rating, né? Então, Isso é que atualizado? time absurdo. É Porque o atualizado. número que eu tô vendo aqui, eles são o oitavo melhor ataque e o segundo melhor net, mas tudo bem, não tem problema. Parecido. Não, tá atualizado aqui. Não, tudo certo, eu boto fé. Eu tô... Mas enfim, que timaço. Absurdo. E é um time muito jovem. É um time que, tal qual o OKC, tem muito jogador jovem. É um time que tem muita coisa ainda pra mostrar. E a maioria dos jogadores são mais jovens do que o OKC, né? Então você tem o Johan Harper, novato. Você tem um Stephen Castle, que é o segundo ano de liga. Você tem o Victor Wembanyama, que acho que é o terceiro, né? Terceiro ano de liga. Então, enfim, fora o Fox, por mais que esteja já há um tempinho aí, deve ter o quê? 29 anos? 28? Ele ainda é jovem. Devin Vassell é um time muito jovem, muito interessante. E, enfim, chovendo molhado também no San Antonio. Cara, Só é um time que eu queria muito falar aqui, porque 5-0 na Conferência Oeste e tendo essas estatísticas, pra mim, é absurdo. assim, eu tô muito animado com esses Spurs, acho que eu vi todos os jogos deles até agora. E não precisa falar do Wemby, né? O cara é um absurdo de jogador, tudo bem. De novo, chover no molhado. Mas,
falando, sem falar de jogador, que acho que a gente vai chegar ainda mais pra frente no episódio, será que esse time é um contender pra esse ano? É cedo, 5 jogos é muito pouco, mas, cara, eles estão jogando basquete de altíssimo nível. Será que eles são... basquete de gente adulta. Pois é, cara, é um time muito jovem que tá jogando basquete de gente grande, pô. O Dylan Harper é o novato mais maduro que eu já vi na minha vida. O cara parece um veterano. Parece que ele tá ali indo pra 15ª temporada. Já viu. Não sei. Tipo... porque, enfim, ele é bizarro. Eu acho que experiência... Dylan Harper é um jogador que eu esperava já muito e ele tá me surpreendendo. Então, eu acho que experiência é uma coisa que... É a coisa que me impede de falar que esse time é contender, porque a defesa deles é absurda, o ataque deles é bom, eles têm um dos melhores jogadores do planeta, por que não? Cara, é um time pra se ficar muito de olho nessa temporada. E aqui? E outro time... Posso puxar um? Porque... Puxa. Eu acho que já é emenda legal. A gente tá falando de estatística, de net rating, de sei lá o quê. O melhor net rating da NBA, hoje, é do Denver Nuggets. Que é um time que, mesmo com um início devagar do Cam Johnson, e ainda devagar também do Jokic, eles estão jogando um devagar absurdo. Também do Christian Brown, tá? Exato. Um jogador importantíssimo. Esse time do Nuggets só me impressiona. Mesmo com esses começos de temporada não tão bons de alguns jogadores. Porque, cara, eu acho que o Cam Johnson vai voltar pro nível dele. Não tenho por que crer que não. Eu tenho certeza que o Jokic joga ainda num nível absurdo. Eu boto muita fé no Christian Brown. E aí, se você pegar tudo isso com as coisas positivas que a gente tem visto, o Aaron Gordon parece um dos melhores arremessadores da liga. O cara que não matava bola de 3 há 2, 3 anos atrás. O Jamal Murray tá vindo, talvez, pra melhor temporada regular da vida dele. É muito agressivo, tô adorando ver ele. Tipo, esse time é uma loucura. E também, aqui falando do Jokic, eu acho que esse começo devagar, entre aspas, né? Porque, pô, sei lá, ele teve... Acho que um triplo-duplo em todos os jogos, eu não sei se ele fez ontem, mas... Ele está com média de triplo-duplo. Então aí, o absurdo. Acho que ontem ele não chegou a bater triplo-duplo não, né? Não, ele ficou uma assistência de pegar. Mas, mesmo com esse começo devagar, entre muitas aspas, eu acho que a maior parte disso é porque ele não tá precisando se impor. Óbvio, o arremesso de 3 não tá caindo, beleza. Mas além disso, cara, ele tá jogando tranquilo, porque o time em volta dele é muito melhor que no ano passado. É uma coisa a se pensar, porque talvez seja... É o que você falou, talvez seja esse momento que ele pode se segurar mais pro final da temporada, playoff, que é quando realmente as coisas apertam na defesa, e aí vem a mágica dos grandes jogadores da NBA. Então é que a gente fala, um começo lerdo, um começo de triplo-duplo de média, 20 pontos, 14 rebotes e 10 assistências. Nossa, que começo lerdo. E lerdo. ele tá... Eu queria ter esse começo lerdo em alguns jogadores do meu time. E aí você pega isso, além de ter quase dois roubos de bola por jogo e um bloco, né, por jogo, praticamente. Então, são ótimos números. E aí você olha isso e você vê o nome do Jokic, aí você pensa, pô, aí é um começo devagar, né? Mas o Denver é um time absurdo aqui. Eu tô com as estatísticas também. Óculos aqui de nerd pra você. Eles são o terceiro melhor ataque e a quarta melhor defesa. Isso, cara... E isso é um começo lerdo do Jokic. E isso é a marca de um time que vai brigar por título, tá? Você tá no top 5 nessas duas categorias, é a marca de um time que vai realmente brigar por título. E todas as duas derrotas que eles tiveram foi todas por menos de 10 pontos. A primeira foi o Warriors, que foi 6 pontos de diferença. E agora contra o Trail Blazers, que foi no último segundo a vitória do Trail Blazers. Cara, esse jogo foi um jogão. Inclusive, precisamos falar sobre o Thiago Splitter, tá? We need to talk about Thiago Splitter. Então, eu tô acompanhando um pouco a comunidade gringa do... Porque, pô, obviamente a comunidade brasileira ama o Thiago Splitter, não tem nem o que falar. Mas a comunidade gringa do Blazers, eles estão reclamando de uma coisa, que é que as rotações de jogadores dele são um pouco malucas. Ele gosta de mudar, tipo, quase o time todo de uma vez só, tá dando muito minutos para uns jogadores meio de fim de banco, tudo certo. Mas, tirando isso, a identidade defensiva, a intensidade que eles colocaram, que ele tá colocando nesse time, todo mundo tá amando, tá? Não só os fãs, como os jogadores. Isso que eu já vi mais de uma entrevista do Danny Avdia, e olha que assim, falando muito bem do Thiago Splitter. Muito bem, falando que todo mundo tá muito feliz com ele, essa vontade de ganhar, porque ele fala... Acho que ele chegou a puxar um assunto que era meio da Euroliga, essa casca da Euroliga do Thiago Splitter.
Enfim, todo mundo está adorando o Thiago Splitter e, assim, obviamente, a comunidade brasileira também está. E não à toa, se for dessa parte defensiva, eles são a quinta melhor defesa e eles são o time que mais força turnover na liga. Isso, cara, vendo o jogo ontem, é impressionante quantos defensores bons eles têm, cara. É muita coisa. O Jrue Holiday, o Mani Camara, o Danny Avdija é bom defensor, o Donovan Clingan, todo mundo... E além disso, tipo, não é só sobre eles serem bons jogadores na defesa individualmente, todo mundo comprou o barulho do Thiago, tá todo mundo dando sangue, se jogando na bola, brigando, é um time, pô, jovem, o ataque limita muito eles, eu não acho que vai ser, pô, realmente vai brigar por nada maior nessa temporada, mas pra uma franquia que tava perdida é muito animador. E ainda tem o Lillard vindo, e você olha... E você olha na temporada passada com o Chauncey Billups, que, assim, nunca achei ele um bom técnico. Também não gosto dele. É um técnico mediano. Quê? Também, tipo, nada a ver com a aposta, eu também só não gosto muito dele. Não tô nem falando que tem a ver com a aposta, só tô falando que acho um técnico fraco. É um técnico comum, ele só consegue tudo isso que ele tá porque ele era um Hall da Fama, então acho que tem essas regalias disso. E aí você vê a diferença do time do Chauncey Billups, que eu achava que era meio sem estrutura, não tinha muito uma identidade. E agora você vê esse time que é defensivamente powerhouse. Como é que eu posso falar isso em português? Um titã? Sei lá. É um titã defensivo e é um time que pro futuro já tem a sua identidade. Correr muito e defender mais ainda. É muito animador o começo e é muito animador ter um representante brasileiro entre os técnicos e alguém que tá sendo muito elogiado. Isso é pra abrir portas no Brasil pro futuro. E aí, quem mais você vai puxar agora, Rodrigo? Cara, eu queria puxar rapidamente aqui o Cavs, que eu estou bem decepcionado com o Cavs. Tudo bem, falta o Garland, eu acho que a gente chegou a falar isso na semana passada. E a derrota de ontem foi sem o Donovan Mitchell também, vale ressaltar. Mas é um time bem decepcionante nesse início. Tudo bem, sem Garland e tal, mas é bem decepcionante. E é bem decepcionante pra mim, principalmente, que eu sou muito fã do atleta Lonzo Ball. Felizmente, me dói dizer que ele acabou. Sim. Depois de, assim, sei lá, quantas lesões, o DM carniceiro do Bulls, o atleta Lonzo Ball acabou, infelizmente. Mas eu só queria mencionar isso rapidinho, dessa decepcionante 3-3 recorde do Cavs. E também do Timberwolves, que eu vejo que é um time, assim, que sente muita falta do Ant. Óbvio, o Ant é, sei lá, o jogador, ou um dos maiores jogadores da liga, um dos melhores jogadores da liga, sem menor sombra de dúvidas. Mas aí você vê alguns outros jogadores e, por exemplo, eu acho que o Naz Reid regrediu muito dos últimos 2 anos pra cá. Regrediu muito. Não tá jogando bem ofensivamente. Defensivamente ele nunca foi das melhores pessoas. Ele era bom, pô. Bom defensor. Não. Eu acho um ok defensor. Só que esse ano ele tá ruim. E esse ano, a bola de 3, que era uma das coisas que você vendia dele, né? Um pivô que mata a bola de 3. Pelo amor de Deus, tá uma tragédia. E é assim, porque era aquele jogador. Pode matar de 3 e se você for pegar ele. Ele é um pivô rápido, ele é um cara alto e forte e rápido. Então ele podia te cortar e já enterrar. Sem arremesso de 3, que não tá caindo, estagna muito o ataque deles. Mas enfim, eu não tô ainda muito preocupado com o Timberwolves, porque o Timberwolves é um time que já não é de hoje. Eles gostam mesmo de playoff. É um time defensivo, que gosta daquele jogo mais lento, mais brigado. Concordo que o início deles não tá muito animador, mas tem a questão da lesão do Anthony Edwards. Acho que a maior preocupação que eu tenho é o Rudy Gobert, eu não tô sentindo tanto impacto dele na defesa, e o Mike Conley realmente aí já tá... O tempo já chegou nele. Jogando de muleta. Tá complicado. Jogando de muleta já. Passando aqui também, José. Norman Powell. Jogador surpreendente. Cara, positivamente agora. Muito positivamente. Miami Heat, muito positivo. Eles sentiram muita falta dele no primeiro jogo da NBA Cup contra o Raptors, tá? Foi um jogo pau a pau que eu acho que com o Norman Powell seria toda a diferença. E o Norman Powell tá com média de quantos pontos? Raptors 24? não, Gente, quem que eles enfrentaram? Não foi nem NBA Cup, tô maluco, foi contra o Spurs. Foi mal. Confundi tudo. Mas eles estão com... Tá com média de quantos pontos, Norman Powell? 24? 22? Deixa eu ver. Deixa eu conferir aqui. Tá com média de 24. 24 pontos por jogo. Cara, tá jogando muito bem. Ele é um pontuador nato. Tipo assim, ele
É isso que ele faz, ele ganha dinheiro pontuando, e é o time perfeito pra ele fazer isso, né? Cara, o ataque do Heat tá me impressionando muito nessa temporada, porque já faz algum tempo que o Heat é um time lento, com um ataque feio e uma defesa muito boa em volta do Bam. Só que essa temporada eles são dos times que estão melhor atacando, eles chegaram a ficar 4-0 na temporada com base nisso. E um ataque muito não ortodoxo. Eu tava vendo essa comparação, né, que a jogada mais usada na NBA é o pick and roll. É o básico do basquete. Sim. É o que todo mundo aprende na escolinha. Exato. Vai ali, faz o bloqueio, um bate pra cesta, o outro vai junto, aquele clássico. O Heat é dos times que menos faz isso. E eles são o time que mais usa a isolation, um X1 ali. E tipo, você olha pros jogadores desse time, isso não faz o menor sentido. Por que estão deixando o Jaime Jaquez Jr. jogar X1? Mas tá dando certo, pô. O cara, assim, esse jogo contra o Spurs eles sofreram um pouco. Mas o cara tá sendo super eficiente. E isso tudo sem o Tyler Hero. Tipo, Jaime está com médias de 16 pontos, Andrew Wiggins média de 16 pontos, o Bam com 23 e o Norman com 24. O Bam, inclusive, nesse jogo do Spurs, matou muita bola de 3, tá? Achei maneiro. É, cara... Moleque, esse maluco, o Simone Fontecchio, média de 14 pontos por jogo. É aquele random que o Miami Heat joga a cada ano, que faz média de 14 pontos, vai jogar num outro time, na teoria, melhor. O maluco nunca mais consegue arremessar uma bola na vida. Tem uma galera aí que engana... Inclusive o Lakers já caiu nesse golpe mais uma vez. É, cara... Gabe Vincent, oi. Assim, ainda tá cedo pra falar, mas o Heat talvez não só seja melhor do que eu esperava, provavelmente é melhor do que eu esperava, mas também é um time muito divertido de se ver, cara. Se você não sabe o que assistir na semana, pega o jogo do Heat, que deve ser no mínimo maneiro. Exatamente. Isso, o jogo do Heat não tem a menor questão de você ver e falar, pô, chato. Talvez eles percam, mas você não vai falar que é chato. Agora, outro time que impossível você não tá minimamente animado é o Sixers, né? Que perdeu agora pro Boston, beleza, um jogaço, inclusive, um jogo tenso. Mas, cara, o que o Tyrese Maxey tá fazendo é lindo de se ver, pô. O arremesso de 3 dele tá caindo pra caramba, ele aumentou a quantidade de lances livres, que por mais que a galera não goste, é uma parte importantíssima de um jogo de um armador. O Maxey muito rápido, um cara que joga um jogo tão agressivo, pra ele ter tão pouco turnover quanto ele tem, acho que ele tem uma média de 2 turnovers, algo do gênero. Tipo assim, cara, muito impressionado com ele, e não é só o Maxey, né? Não é o Maxey que tá resolvendo sozinho. A gente já falou do VJ Edcombe nos últimos 2 episódios, o cara tá, porra, comendo a bola, incrível. É bem possível que ele dê uma diminuída nessa eficiência, em todo o volume dele, gente. Não se assustem, não quer dizer muito nada. Ele no primeiro jogo ele fez, sei lá, 34 pontos, depois fez 19. Acho que ele fez 25 no jogo 16. seguinte. Ele tá indo, mano. E é normal jogar ainda mais um rookie num time que, tecnicamente, se olha no papel, é um time que brigaria lá por um playoff. Acho que briga pelo topo, tá? É normal. Como tá o discípulo de Harden, Tyrese Maxey, é um time que acho que vai brigar pelo topo lá do leste. E, enfim, vai ser normal o número do VJ aí, mas é um time que tá muito interessante, é um time que eu estou muito feliz de ver. É muito divertido você ver o Tyrese jogar. E antigamente, eu não gostava de ver o Harden jogar. Eu tinha muito esse asco pelos lances livres. E atualmente eu entendo, então... Shea... Às vezes eu brinco com a gente no grupo do Shea, desses jogadores forçarem muito lance livre, mas é uma parte muito importante, principalmente do armador. E o Shea, o Tyrese, são jogadores que têm essa noção. O Tyrese... ofensiva absurda. Eu acho que até ele podia buscar mais isso, porque muito das faltas que ele toma são só porque, cara, ele é mais rápido que todo mundo. E outro jogador... Fala. Que também tá ofensivamente muito bem e acaba também mexendo muito com lance livre. Quem que você acha que eu vou falar, José? Ofensivamente bem e mexe com lance livre, Rodrigo? Austin Reeves. É o nosso branquelo. O melhor apito da liga, irmão. Na moral. Queria falar daquele jogo de 40 pontos só que o Austin Reeves fez. 51, né? Não sei. É ridículo o Austin Reeves ter mais respeito dos juízes do que o Curry. Me irrita, tá? Eu fico puto. Pode continuar aí. Ele joga no Lakers. Acaba tendo um pouco faz uma disso diferença. Também. Mas enfim, mesmo que o Austin Reeves, sei lá, tenha tido no jogo de 51 pontos dele 22, sei lá, eu acho. 20 lances livres, 22 lances livres,
Ele, mesmo assim, sem o Jonas de vida, ele teria 30 e poucos pontos. Não, ele tá jogando pra caramba. E isso pra um jogador que é undrafted é um ótimo número. E ele consegue segurar as rédeas quando tá sem Luka e sem LeBron. E aí depois, quando chegou o Luka simplesmente fez um jogo de novo de 40 pontos. 3 jogos, 40 pontos. Aquela minha Absurdo. opiniãozinha de que o Luka talvez ganhe MVP não é tão absurda, vai. Só tudo depende do recorde do Lakers, Sim. de fato. Mas se depender individualmente, o Luka vai querer esse MVP como forma de mostrar pro Dallas. Vocês me trocaram pelo Anthony Davis, o maluco acabou de se lesionar de novo, vai ficar 2 semanas fora. Eu aqui, tô fazendo 40 pontos todo jogo. Inclusive, Bizarro, é incrível. aqui uma discussão que eu acho interessante do Lakers. Porque, pô, eles têm esse Big Three deles, do jeito que o Austin Reeves tá jogando, do jeito que, pô, o Luka tá jogando e o LeBron, é talvez o melhor Big Three ofensivo da liga. Mas eu acho que o que realmente... Ofensivo. Então, exato, ofensivo. Porque a defesa limita muito esse time, cara. Eles não têm... Tirando ali o Marcus Smart, que é um cara conhecido pela defesa, e o Vanderbilt também, eles não têm ninguém muito bom desse lado da quadra, e a defesa deles não é boa, gente. Não dá pra falar que a defesa do Lakers é boa. E isso passa muito porque você tem um cara muito velho e 2 jogadores, os 2 armadores, Luka e Reeves, que são péssimos na defesa. Péssimo talvez seja forte, mas não são bons. O Luka ele é mediano e o Reeves é ruim. E aí eu fico mas pensando, eles não são péssimos. como que você navega o futuro desse time, Rodrigo? Porque eu não acho que o Lakers é um candidato sério, pelo menos um dos principais candidatos a ganhar o título esse ano. Também não acho. Então você tenta, por mais absurdo que isso soe, trocar o LeBron, conseguir alguma coisa pro futuro pra construir com o Reeves e com o Luka, se livrar do Reeves agora que ele tá jogando talvez o melhor basquete da vida dele, pra trazer alguma coisa logo e tentar se tornar um competidor pelo título, o que você faria? Meu irmão, eu sou maluco. Uhum. Eu trocaria Reeves agora. Que loucura, né? O cara tá, Aproveitar tipo, que ele tá nessa- jogando o basquete da vida, a gente quer trocar ele, tadinho. Não, é porque não vai funcionar pro futuro. O encaixe é Reeves muito e ruim Luka mesmo. juntos. O encaixe é muito ruim. Eles estão ganhando algumas partidas. Eles vão ganhar algumas partidas, mas chega nos playoffs não vai funcionar. Isso é uma coisa importantíssima. Eu tá? acho que tem que... O valor do Reeves diminui muito com o LeBron e com o Luka na quadra. Porque por mais que ele seja um cara que mata a bola de 3, ele é um cara que quer ter a bola na mão, pô. É o ideal dele. Inclusive melhorou muito como playmaker nessa temporada. Tá fazendo, tipo... Acho que talvez seja a coisa que ele mais melhorou. E aí, chega nos playoffs e acontece o que aconteceu no passado. Ele não mata a bola de 3 e já não tem mais tanto valor. Se ele não mata a bola de 3. Tem que aproveitar o valor do Reeves que tá em alta. Eu acho que tem que trocar por ou um pacote de jogadores úteis ou trocar por alguma, sei lá, estrela two-way, tá ligado? Porque, ou, assim, junta um pacote, o Reeves mais alguns outros jogadores pra uma estrela two-way, mas eu não sei qual, eu não tô pensando agora. Eu só acho que tem que trocar o Reeves em algum momento e o LeBron, sim, se ele não... Que aí tem um player option, né? O LeBron pro ano que vem. Acho Ou é um team que option. tem. Eu não lembro O agora. LeBron sempre tem player option Eu não ou sei. pro ano que vem ou pro depois. Mas pensando que o velho, talvez nos últimos anos, queira muito vencer e ainda sendo um dos principais, não sei se é uma boa deixar ele e o Luka, até porque também eu acho que o encaixe não é bom. O Luka é um jogador muito único, que é, por mais que ele seja muito bom, o encaixe tem que ser muito certo pra funcionar. Eu acho que Dallas conseguiu fazer isso perfeitamente, aquele time que chegou à Até final. o era um encaixe maluco perfeito. do Nico Harrison trocar o Luka. Eu até hoje não acredito que isso aconteceu. Tipo assim, Mas enfim, é loucura. É o futuro do Lakers, ao mesmo tempo que é bom, é esquisito. cara, um ser humano que é pago pra saber de basquete achou que trocar o Luka Doncic ia fazer o time dele ficar mais perto de ganhar um título. Depois de ter feito um time inteiro dele em volta do Luka. É por isso que o Dallas está 2-3 e não tem uma boa perspectiva de futuro. Esse time aí. Inclusive, dando mais um rewind aqui rapidinho pela liga, eu só queria mencionar, o Pelicans é um dos piores times que eu já vi na minha vida, e não é um time tentando ser ruim, eles só são ruins. Eles nem têm por que é tentar ser incrível. ruim. Se o pique deles for ruim, vai pra Atlanta. Quer dizer, se o pique deles for bom, vai pra Atlanta. Você vê o Brooklyn Nets. O Brooklyn Nets é um time ruim, mas eles se esforçam pra ser ruim pra ter mais pique, normal. O Pelicans não tem esse intuito. Ele é um time ruim pela arte de ser ruim. O que eu acho incrível. Ele tem bons jogadores, mas eles amam o jogo a ponto que eles são muito ruins. Acho lindo. Queria só fazer esse comentário aqui, porque
cara, você olha o papel e vê onde é que eles estão. O único time sem vencer no Oeste, óbvio, porque no Leste tem o Brooklyn Nets, eu acho que o Pacers ainda, né? O Pacers chegou a também não ganhar. ganhou, não. É, mas o Pacers também é outro que tá ruim por outros O motivos. leste tá uma loucura essa temporada, porque, tipo, muitos dos times que a gente achou que iam bem estão medianíssimos, né? O Orlando Magic não consegue pontuar, o Paulo Banqueiro tá de sacanagem, a defesa também não tá boa, o Magic tá todo de sacanagem, gente, tá uma loucura isso aí. Aí, também eles não passam a bola pro Franz, me irrita O Hawks muito. também. Então, o Hawks, o Dyson Daniels desaprendeu a jogar no ataque, agora ele virou um jogador negativo, apesar de ser um grande defensor. O Trae Young também, pelo amor de Deus, cara, não dá pra você só passar, mano. Você tem que pontuar um pouco. A eficiência dele é trágica. Aí, sei lá, o Pistons, desses três aí, que a gente até colocou eles como um grupinho nessa temporada, né? É o que tá menos decepcionante, mas também não tá particularmente bem. O Cade teve um jogão. Tem jogos muito bons e tem jogos horríveis como contra o Cavs, então ainda é um time que parece estar se procurando nesse tempo. O Cade parece já estar começando a se encontrar. O jogo de 30 pontos foi absurdo, cara. Sem nenhum turnover. Um bom jogo do Cade Cunningham é dos bons jogos mais bonitos da NBA. Eu acho apaixonante o jeito que ele joga basquete. Eu amo ele. Eu amo ele. Não tem nem o que falar. Mas a gente tava falando... Esses três times aqui... Desculpa. Deixa eu só concluir. Esses três times aí que eu falei, tão confusos, tão perdidos, mas ainda não vamos se desesperar. Eles têm talento, a temporada acabou de começar, no mínimo 2 deles vão se encontrar, eu tô confiante nisso. É muito começo de temporada, sei lá, 6 jogos que teve no máximo, 7. Então ainda tem muita coisa pra mudar. E a gente tava até falando desses times ruins, e a gente chegou a mencionar, por exemplo, pro Lakers, será que é o momento de trocar o Austin Reeves? Pro Jazz, será que não é o momento de trocar o Markkanen? Porque o Markkanen já tem 28 anos, eu acho que é. Então, será que já não é o momento de você trocar ele? Ele acabou de fazer um jogo de 51 pontos, é o 4º jogador da história do Jazz a fazer mais de 50 pontos. Talvez segundo, trágica. Franquiazinha pequena. E agora contra o Suns na NBA Cup ele fez mais um de 30. O cara, pontua que é uma beleza. O cara tá muito bem. Será que não é o momento do Jazz procurar talvez mais piques ou jogadores jovens pra pegar esse core deles, que é bem interessante, com o Keontae George, o Ace Bailey, que tá jogando mal, decepcionante. Vamos falar disso ainda. Começo de temporada. Mas enfim, é uma coisa a se pensar. Assim, o Warriors... A verdade do Jazz eles já teriam trocado o Markkanen se o Danny Ainge não tivesse medo de fazer troca. Perfeita análise. O GM com o maior medo de trocas da história da liga. E também não tá errado, todo mundo tá tentando enganar todo mundo. Às vezes, você tem que não sair de casa pra não ser otário. O problema é às vezes que você fica em casa já sendo um otário. Bom ponto. Enfim, passando aqui rapidamente, a liga não mudou muito desde a última semana, ainda tá relativamente parecida. Uhum. Tem mais algum timezinho que você quer ver, José? Não. Acho que agora a gente fala dos jogadores do Oeste e vamos passando aí pelos times também. Então, essa foi nossa visão da semana. Obviamente, a cada semana são 3, 4 jogos por time, né? Eu tenho, na verdade, um comentáriozinho que eu queria fazer, que não é exatamente sobre nenhum time específico, é só sobre a semana mesmo. A NBA Cup é um grande acerto, né? Os jogadores realmente compraram esse bagulho desse time ser mais... São jogos que, parece que pesam mais, todo mundo dá o sangue. O jogo ontem do Denver e do Blazers, que foi o que eu assisti com mais atenção da noite, o jogo parecia playoff. O Blazers, quando tava perdendo, começou a dar o sangue e, cara, até liberam mais, os juízes deixam bater mais, né? Teve uma bola alta bem no final do jogo do Toumani Camara com o Jokic, que foram umas 5 faltas ali, mas tudo bem. Eu adoro a NBA Cup, cara. Sou um grande defensor, apesar das quadras feias. Eu gosto de algumas quadras. Algumas são boas, mas algumas são... Tem algumas que são bonitas, mas a maioria é muito feia. Cara, tem umas que são tenebrosas. É um dos poucos acertos da era Silver, eu acho. O Adam Silver tem todos os problemas deles, isso é, enfim, outros 500. Deu um flag pro Dallas. Isso. Ele sabia do esquema, aparentemente, ele sabia do esquema de aposta, do Terry Rozier, enfim. Mas é um dos grandes acertos dele. Bem, vamos falar dos jogadores? Bora. Quem que você quer começar? Cara, eu quero começar pelo OKC. Tá bom. Porque eu acho que é um time rápido da gente falar. Porque o único jogador que eu queria muito ver esse ano, eu já não vou mais ver esse ano. que é o Nikola Topic. Agora que eu me liguei que você tava falando.
O maluco. Cara, seria cômico se não fosse trágico. Cara, Ano passado, eu acho que é cômico foi e trágico. draftado já machucado. Ele já foi draftado machucado e todo mundo fala, não, esse maluco tem um potencial enorme. Então, quando ele se recuperar ano que vem, vai ser maneiro. Tá, ano que vem chega, se machucou. Tá, não sei o que, do nada. É câncer na próstata agora? Eu não lembro. Não é no testículo? Eu achei que ele tinha tido um problema no testículo e aí ele teve que... Foi no médico, pá, tudo mais. E aí descobriram que era câncer. Eu acho que é isso. Acho que é isso. Então aí tem isso agora, ele tem fazendo tratamento de câncer no testículo. E eu quero muito ver esse maluco. Eu quero ver o potencial. E assim, eu sei que ele talvez não tenha tanta minutagem, mas eu fico muito curioso pra ver ele. Não, mas... Enfim, Assim, a sorte dele é que ele tá num dos poucos times que ele tem tempo pra se recuperar no Oklahoma, não tem pressa. Não, o OKC tem zero pressa com ele. Do jeito que a NBA é estruturada atualmente, teto salarial, o segundo apron, o primeiro apron, eu não sei, acho que seria avental, mas me soa estranho falar o primeiro e o segundo avental sob salário, então vamos aí. É importante pros times, mesmo os melhores times, draftarem bem. E draftarem jogadores que vão ser relevantes. E eu acho que o Topic, é isso? É assim que fala? É Topic. O Topic Eu acho que é. É um cara que ainda vai ser importante pra esse núcleo do Thunder. Assim como a minha escolha, que num time de Chat, de J-Dub, de Kayson Wallace, que são todos jogadores intrigantes pro futuro, minha escolha foi o AJ Mitchell, muito pautado no início da temporada dele, que, cara... Rodrigo, você sabia quem era AJ Mitchell ano passado? Sabia só de nome, mas não ligava nem um pouco. Então, um cara era um zero à esquerda e, pô, hoje ele é um jogador de rotação relevante, ele tá pontuando bem, bom defensor, tipo assim, parece realmente uma parte da rotação do time do Thunder, que é o time mais completo da liga. Tô impressionado com ele, não acho que ele vai vir a ser uma estrela não, mas, cara, é um jogador muito... Vai ser um jogador muito útil. Exato, ele é um cara muito sóbrio, de poucos erros, pontua bem, gostando muito do AJ Mitchell. Outro jogador. Posso puxar aqui um? Claro. É até um time que a gente não falou, que é um time que me interessa. Golden State Warriors. Claramente o jogador mais interessante, o franchise player, na verdade, é o Gui Santos, né? É o melhor jogador do mundo. Assim, com todo respeito, o Gui Santos joga muita bola, mas não dá pra botar ele ainda não. Eu realmente acho ele um bom jogador de rotação, mas a escolha, pra mim, foi bem óbvia, é o Kuminga. Não dá pra fugir muito dele. Eu botei outra ainda, mas o Kuminga era o principal. A off-season do Golden State Warriors foi toda pautada no Kuminga e foi uma grande decepção. Demorou anos pra resolver a questão com ele, não conseguiu se movimentar muito, mas talvez tenha valido a pena. Porque o Kuminga tá jogando, acho que o melhor basquete que ele já jogou pelo Warriors. Tipo, tá integrado no sistema, ele tá matando bola de 3. E mais do que qualquer coisa, ele não tá se achando protagonista, tá ligado? Ele tá procurando as referências do time, ele tá procurando o Jimmy Butler, procurando o Curry. E, cara, se isso for verdade, talvez a relação Kuminga e o Warriors ainda tenha salvação. Isso, inclusive, passa muito pelo início de temporada animador do Warriors. O Kuminga tá jogando muito bem. O Kuminga tá com média de 18 pontos, 8 rebotes, acho quase 4 assistências. 44% de 3, ótimas. Tá? Eu acho que é isso. 45. Cara, olha isso. O Kuminga matando 45 de 3. Óbvio, não vai se manter, mas Uma que coisa loucura. Alguma coisa que 2 anos atrás eu não imaginava estar ouvindo. 45 de 3 do Kuminga. E é o jogador que todo mundo tava mais curioso do Warriors por todas as questões que tiveram na pós-temporada. Mas outro que eu botei, que eu quero ver mais sobre, que eu tava minimamente animado, é o Podziemski. Justo. Acho que o ano de novato dele foi ótimo e, obviamente, no segundo ano dele as coisas desandaram muito. Normal, é o sophomore slump que todo mundo fala. E eu tava muito curioso pra ver esse ano se iria voltar ao nível que ele foi no ano de novato ou se ele ia realmente continuar nessa queda. E não, ele tá jogando bem. Tô gostando, tá matando bola de 3, que foi também um grande problema dele na temporada passada. Sim. Então, é outro que eu escolhi, o Podziemski e o Kuminga, e os dois até agora jogando muito bem. Ainda é um jogador de altos e baixos, o Podziemski, né? Mas, tipo assim, tudo bem, ele é jovem, e armador é uma posição muito difícil de se adaptar na liga, então... A menos que seja o VJ de Combi, que aparentemente só vai. Ainda mais no Golden State Warriors, do Curry, que já teve o Klay Thompson, é muito complicado. Mas eu também tô bem animado com o Podziemski. Quem mais, vai? Cara, vamos falar do time do Klay Thompson?
Nossa, tá. Já que a gente já mencionou nesse nome, acho que tem um único jogador Esse aí aqui não que tem me pra onde interessa correr, né? ver. Claramente, o jogador que mais primeira anima do escolha. Dallas Mavericks é o Klay Thompson, pô. D'Angelo Russell. Eu fiquei na dúvida de qual dos dois falar. Tá, é o Cooper Flag, né? Não tem o que fazer. Não tem pra onde Não correr. tem pra onde fugir, primeira escolha, um draft muito forte, começo lento, mas a gente sabe do potencial, sabe do nível. É o jogador normal que todo mundo quer ver. Não acho que tem muito pra como se desenvolver mais. É o novato e é o que a gente quer mais ver. Cara, só que acho que é importante reiterar. O que o Jason Kidd tá fazendo com o Cooper Flag, botando ele como ball handler, como armador, é uma sacanagem. Então, não se desesperem, cara. O Cooper Flag, o início de temporada dele não foi bom, mas não tem problema. O cara ainda vai ser muito bom, eu tenho certeza absoluta disso. Não é porque Ele ele até não vai postou ganhar beijos o Rookie ótimos. of the Year. Não é porque ele não vai ganhar o novato do ano, provavelmente. Eu acho que vai ficar ou com o VJ ou com o John Harper. Muito cedo pra Que dizer ele isso. vai pô. ser um... Muito cedo. Não, muito cedo, mas... Mundo hipotético. Vamos supor que ele não ganhe, Uhum. porque ele tava como nesse papel primário e aí não deu muito certo, enfim. Isso, a longo prazo, esse papel primário de ball handler pra ele, pode levar no futuro, em, sei lá, 3 anos, a algo absurdo. O KD no primeiro ano de liga dele foi como shooting guard, ao invés de ala. Então, isso deu muito o papel dele de arremesso, de conduzir bola. Eu acho que isso pode chegar muito no nível do Coop também. Enfim, é um jogador que é muito animador de ver. O prospecto, o Cooper Flag, é muito interessante. É o jogador que mais anima no Dallas, né? Que eles não tem jogador jovem, né? Vamos começar por aí. Nossa senhora, eu odeio o Nico Enfim, é o Harrison. jogador que... Mas é o jogador que mais anima do Dallas. Não tem nem pra onde fugir. É. Cara, vamos de uma muito óbvia pra outra claramente muito óbvia, né? O Houston Rockets, Kevin Durant. O jogador que mais anima do Houston Rockets é o Kevin Durant. É o cara que muda completamente Vou a te dinâmica. falar uma coisa. Você botou outra pessoa. Na verdade, eu entendo se você botar outra pessoa. Mas tem duas pessoas ali que eu acho razoáveis de você colocar. Só o Kevin Durant muda completamente a dinâmica desse time. É uma coisa nova. Ele tá jogando pra caramba. Não tem nem muito o que falar, tanto que as minhas anotações sobre o Kevin Durant pro Rockets, tá escrito aqui, ó. Houston Rockets, Kevin Durant. Anotações, Kevin Durant. Só isso, não tem o que falar. Não, é uma perfeita análise. E eu vi ainda, estatística, que é o ano que o Kevin Durant está sendo menos usado. E ainda assim ele tá fazendo o quê? 26 pontos por jogo? 25 ver pontos aqui. por jogo? Numa ótima eficiência? 27 pontos por jogo. 27 pontos por jogo, acho que na menor quantidade de arremessos da carreira dele e com menor usage rate. Usage rate, pra quem não sabe, é a porcentagem que um técnico usa o jogador nos 45 minutos, é isso? É o quanto ele tem a bola quando ele tá jogando. Perfeito. E a menor segunda usage menor rate. quantidade de arremesso, tá? Segunda? A menor foi 16, 17, porque ele tava jogando com um time fraco, né? Verdade. Graças a faz Deus, o time sentido. não era muito bom. Mas faz sentido. E aí, enfim, é o segundo ano com a menor quantidade de arremessos, acho que é o segundo menor usage rate dele, então. E ainda assim, 27 pontos por jogo. Ele é bizarro, monstro. Enfim. Tá, e você Não tem o que colocou falar, é o Kevin Durant. o Sengun Quem ou o você acha que eu Lamen? coloquei? Qual dos dois? Cara, eu não coloquei nenhum dos dois. Tá, você é maluco. Quem que você... Jalen Smith? Jabari? Jalen? Reed Shepard. Ah, Rodrigo, pelo amor de Deus, cara. Pô, Pô, ele é um. eu tô me segurando aqui pra não falar as coisas mais fortes, cara. Pelo amor de Deus. Ele me é interessante. Ele só O arremessa, Reed cara. Shepard. Ele pode Mas eu vir a quero ser interessante, mas agora ele, pô, o Jalen, ele é... Sei lá, tudo bem, vai, eu botei o AJ Green pro Bucks, vai. Cara, é porque é o Reed Shepard hipotético. Tá bom. Que nem existe o Neymar hipotético, é o Reed Shepard O hipotético. Reed Ele Shepard teórico. O Reed Shepard, o teórico. Ele pode vir a ser um ótimo ball handler secundário. E pegando esse papel agora, sem o Fred VanVleet, eu acho que ele, obviamente, vai ser mais forçado a tentar virar esse armador passe e arremesso, que é o VanVleet. Enfim, aí eu fiquei muito interessado de saber como é que vai ser a temporada dele agora. Até agora é uma temporada ok pra ruim. Porque, enfim, não é um começo ideal, é o, sei lá, o segundo ano é o segundo ano dele e no ano passado ele quase não jogou. É. Tem esse negócio, ele praticamente não jogou. Então é um negócio que eu quero ver ele nessa temporada, é um jogador que me interessa nessa temporada. Cara, assim, E foi ele que eu coloquei
E em segundo eu botei o Kevin Durant. Só deixando claro aqui, nada contra o Reed Shepard, tá? É um jogador que eu gosto também. Eu acho que a situação que ele tá colocado no Houston não é das melhores, porque ele não é um armador, tipo, muito bom, ele é mais um cara de arremesso mesmo. Só que eu acho loucura num time com Amen Thompson, Sengun e Kevin Durant tu falar que o mais animador é o Reed Shepard, mas beleza. Às vezes eu sou doido. Não, mas é porque é o que eu mais estou interessado. Não, eu entendi teu ponto, eu tô te gastando, mas tipo... É o que eu Sou mais estou estranho, não interessado. soa? Mas é porque você não viu o que eu botei no Minnesota. Nossa, você não viu o que eu botei no Nuggets, nem no Clippers. Vamos chegar lá, mas vamos de Minnesota, vai. Então agora eu tô curioso pra ver. Cara, Minnesota, eu coloquei 2. O Donte DiVincenzo, Amo, muito fã. Puta, que grande que é jogador. uma curiosidade minha. E o outro, que é aí que eu acho que é mesmo caminho Reed Shepard, acho que é até do mesmo draft que ele, Rob Dillingham. Não, acho razoável, na verdade. Ah, então menos mal. Eu botei o Rob Dillingham e o Donte DiVincenzo, mas pensando no Rob Dillingham, por ser o segundo ano, e é um jogador que no college, em Kentucky, era um jogador muito interessante de ver, muito legal, muito ágil. Como é que ele tá jogando? Muito rápido, O Rob, eu Mal. não acompanhei tanto pra saber. pouco e mal. Ah, que delícia, pô. Assim que a gente gosta. É o melhor dos mundos, jogando 10 minutos por jogo. Cara, Enfim, o não Rob tem o que fazer Dillingham muito. tem uma coisa que me incomoda um pouco nele, que, cara, ele é muito baixo. Tipo assim, baixo num ponto que eu acho que começa a atrapalhar de verdade, né? Ele tem o quê? Tá falando aqui que ele tem o 91, mas se você ver ele na quadra, ele não tem o 91. Ele tem 1,88. 1,88, cara, pra um jogador da NBA isso é muito baixo e ele é muito magro. Não sei, tipo, ele me parece. Pô, parece uma criança. Não, ele é jogando muito na magro. NBA, sabe? Ele Não é sei. muito magro. Eu acho que uma das Ele coisas que ele tem podia melhorar é dar uma encorpada pra ser até um cara que ataca a cesta melhor. José, ele pesa menos que eu. Tá, isso é bizarro. Assim, tu é um cara, pô. Pra vocês que não encorpado sabem, não me ali, conhecem, eu tenho 1,75 e eu peso 86 quilos, 85. Tudo o de Rob Dillingham puro tem músculo. 1,88. O Rob Dillingham tem 1,88 e pesa 80 quilos. Ele é mais leve que Cara, eu. isso- E é isso- muito mais alto que eu. Só um parênteses aqui. O Bucks, no ano passado, draftou. Nem lembro qual era o nome do querido. Era AJ Johnson, que é um maluco de 1,96. E o AJ Johnson de 1,96 pesa menos que eu. Eu tenho 1,81. Tipo assim, ele pesa consideravelmente menos. Ele pesa, tipo. Cara, o maluco tem 1,96 e pesa 73 quilos. Eu lembro disso que eu tava procurando essa estatística quando ele foi draftado. Cara, eu fiquei abismado. Pô, o maluco é um galho. E pior que ele nem é ruim, eu gosto dele. bizarro. Não, é. Tá no Wizards agora. Enfim, e o Rob Dillingham é uma pessoa que eu queria mais ver, tudo bem, tem essa questão física, principalmente de peso, mas ele é um jogador muito rápido, muito interessante, e é uma coisa que eu tô animado pra ver no futuro. E o Don't, eu quero ver se ele melhora comparado à temporada passada, que foi bem decepcionante, chegou com um hype enorme, ser um jogador, aquele jogador útil, e enfim, eu ainda acho que ele precisa melhorar nessa questão de ser o primeiro armador do time. Cara, eu, pro Minnesota, fui pra um caminho até talvez um pouco parcial, porque não é um cara tão empolgante que não é nada muito novo. Mas eu simplesmente amo o Jaden McDaniels. Cara, tenho um viés enorme por jogadores defensivos, eu acho muito maneiro defesa. Eu, quando jogo basquete, sou um jogador defensivo, por mais que não muito bom, mas me esforço muito. E, cara, o Jaden McDaniels, nos playoffs do ano passado, deu um pulinho ofensivo. E nessa temporada ele tá aqui com 18 pontos por jogo, quase 19, matando bola de 3. Se o Jaden McDaniels conseguir manter esse nível, é papo de mudar o patamar desse time. Eu acho, pô, sei lá, sou muito fã. Acho que se torna um jogador muito completo, uma segunda opção boa, e que talvez falte um pouco no Timberwolves. Depois do Anthony Edwards, é um time que faz muitas coisas por números, né? Tem muito jogador que consegue pontuar. E isso é ótimo, é um grande positivo, na verdade. Só que falta um pouco, talvez, organização de, pô, agora, sei lá, o Anthony Edwards, por exemplo, agora que ele tá machucado, quem que vai resolver? O Jaden McDaniels não é o cara que vai ter a bola na mão, mas se ele conseguir criar o próprio arremesso, pontuar, já pode ser uma referência pro time. É uma escolha interessante. Eu fui mais por um lado de curiosidade no Don't e no Dillingham, mas o Jaden McDaniels é um jogador, por um lado, interessante mesmo de se assistir. Mas, José,
Você quer... Eu fiquei curioso. Qual dos dois? Você quer saber o meu absurdo do Clippers ou o meu absurdo do... Eu vou falar que o do Denver é mais absurdo, eu acho. Cara, eu quero ver o do Clippers porque o meu do Clippers foi bem basiquinho. Então, não, começa você então, pra gente ter uma ideia do que é o bem basiquinho do Clippers. Cara, o meu bem basiquinho do Clippers é o James Harden. Perfeito. É um jogador que eu gosto muito, o sistema ofensivo Harden, eu sou muito fã. E eu quero ver como é que vai ser, como é que tá sendo o Harden nesse Clippers, como é que vai ser o Clippers. Enfim, o Clippers é um time muito peculiar por ser muito velho. Eu não tenho achado eles muito bons ultimamente. Eu tava muito confiante que ia ser um timaço e não tá sendo incrível. Apesar de que, pô, tu viu o Game Winner do Kawhi ontem? Cara, não vi. Cara, camisa vermelha, final de jogo, meia distância, me lembrou muito uma outra jogada. Sei lá, eu sou muito fã do Kawhi, cara. Mas, inclusive, minha menção honrosa pro Clippers foi o Kawhi. Porque ele tá saudável e é raro ver o Kawhi saudável. Sempre que ele tá saudável eu quero aproveitar. Mas a minha escolha... Cara, isso é muito... Porque a gente, nessa brincadeira dos jogadores mais empolgantes, tá indo muito pra jogadores que chegaram no time agora ou pra jovens, né? E eu fui pro jogador que chegou no time agora. Mas ninguém tá empolgado com o Brook Lopes. Só eu mesmo. Cara, tu é esquisitíssimo. Cara, a verdade verdadeira é muito do meu viés pelo Bucks. Eu amo o Brook Lopes. Pô, torço pra ele há muito tempo. É um cara que, além de ser uma ótima pessoa, é um jogador interessante, dá tudo pelo time, gosto muito. Mas de verdade, pelo Clippers, ele traz uma coisa que eu acho muito peculiar, que é o seguinte. O Clippers na temporada passada dependia muito da defesa da drop coverage, né? Que é quando o pivô fica realmente no garrafão pra bloquear arremessos. Que abre pra meia distância, abre pro floater. É uma defesa um pouco difícil de se executar. E o Clippers fez isso na temporada passada muito bem com o Zubac. O Zubac, sei lá como é que fala. Sim. O Lopes é um cara que gosta disso. O Bucks também fez isso na temporada passada. A questão é, o Bucks não tinha os defensores de perímetro pra conseguir fazer assim. Então o Brooks só se ferrava. Ele ficava vendido na meia distância, tanto que qualquer armador que jogava contra o Bucks tinha um jogo da temporada, sempre. O Jalen Brunson fez 50 pontos contra a gente 2 vezes, eu acho. Ou, sei lá, 50 e 45. Então, mas com o time do Clippers, o Lopes vai conseguir fazer isso com um time que já tá acostumado, talvez no mais alto nível. E ao mesmo tempo, ele é completamente diferente dos Bucks no ataque. Então, vindo do banco, ele vai dar uma opção ofensiva pro time de realmente jogar com todo mundo fora no perímetro, arremessando de 3 é o que ele faz, e ao mesmo tempo que mantém a defesa. E eu acho que isso é muito interessante. Então, por mais que seja muito do fator Bucks, é realmente um cara que muda um pouco a dinâmica do Clippers de um jeito que eu tô interessado de ver. Justo. Justíssimo. E aqui, eu já vou... Não esperava Brook Lopes e achei justo a menção. Eu já vou emendar, mano. Porque é a mesma coisa com o meu Nuggets. Que a escolha óbvia pra mim seria o Christian Brown. Apesar de termos um início de temporada não muito bom. É um cara que é um grande defensor. Potencial ofensivo me interessa, né? É um cara que... Você olha pra ele e você imagina que ele mate de bola de 3. Mas na verdade ele infiltra que não que é um maluco. E a bola de 3 ainda tá melhorando. Mas a minha escolha de verdade foi o Valanciunas. O Jonas Valanciunas. Que... Cara, não achei tão esquisito assim. Ah, então tá ótimo. É uma coisa bem parecida até com o Brook Lopes, cara. É o poder de um pivô reserva. E nesse time do Nuggets faz toda a diferença porque eles nunca tiveram, né? O focal deles é o pivô, né? Se eles não tiverem um mínimo decente pivô reserva, o jogo morre. Exato. E era sempre isso. Toda vez que o Jokic saiu da quadra nos últimos anos, o time morria. Porque, além de, é o Jokic. Não tem como substituir isso. Não que o Jonas Valanciunas vai ser o Jokic. Mas se ele conseguir emular pouco o estilo do Jokic, já deixa todo mundo mais confortável, sabe? Todos os jogadores do Nuggets estão acostumados a jogar com o Jokic. Então, nem que ele só faça o handoff ali, funciona já. Deixa todo mundo mais confortável. Eu botei o Christian Brown e o Cam Johnson, porque são dois jogadores ofensivos de perímetro que... Quê? São as escolhas, tipo... corretas, entre aspas, vai. São as escolhas que muita gente faria, porque são jogadores que... O Christian Brown, no caso, é mais jovem, e o Cam Johnson é um jogador novo. Então, e por mais que os dois estejam jogando mal, e a gente já falou que o Denver tá muito bem e jogando mal, imagina quando eles estiverem jogando bem. Mas o Valanciunas faz muito sentido, eu pensei em colocar ele, mas eu falei, cara... Eu estou mais curioso pro Christian Brown, principalmente, se ele vai fazer se ele vai ficar uma máquina ofensiva ou não. Até agora não, né? Mas enfim, começo de temporada, essas coisas que a gente sempre fala. Mas super justa a menção do Valanciunas, super
faz total sentido. E eu queria te ouvir, José. Diga. Porque pensando nisso, um time que eu acho que é viável de várias escolhas, eu queria te ouvir do Portland Trail Blazers, do nosso amigão Thiago Splitter. Cara, então, é um time que me interessa bastante. Eu vou declarar aqui. É um dos meus times do Oeste. Eu torço pro Bucks no Leste, e aí varia no Oeste. Tem sempre o Warriors ali por causa do Curry, mas tô gostando muito de assistir o Blazers pelo estilo de jogo. Eu pensei em escolher o Scoot Henderson, que é o... Pô, Justo. eu fui muito fã dele na temporada de Rookie. Inclusive, tive o pior take da história, que eu achava que ele e o Wemby iam ser mais ou menos no mesmo nível. Vamos ignorar isso aí. Ignora. O Shadon Sharp também eu gosto muito do jogo dele. É um cara que um jogo ofensivo muito bonito e, pô, adoro enterradas, né? Todo mundo adora enterrado. O cara enterra que é uma beleza. Mas, de novo, meu viés por jogadores defensivos. O Toumani Camara, cara, é um dos melhores defensores da NBA. Surgiu na temporada passada meio do nada, pelo menos pra mim. Eu não esperava que ele fosse ser tão bom. E ele mostra lampejos no ataque já muito cedo. E, tipo, é muito parecido com o Jaden McDaniels, cara. Quando você tem um cara desse nível defensivo, qualquer coisa que ele fizer no ataque é lucro. E aí, com a identidade do time de correr, de se esforçar, eu acho que é um cara que ajuda a ditar a cultura e, simultaneamente, ser um dos melhores jogadores dentro dessa cultura. Eu gosto da escolha. Eu fui mais do lado... Você mencionou dois jogadores que, de fato, são interessantes, que é o Shadon Sharp e o Scoot. Uhum. O Scoot foi a minha segunda menção honrosa, o Shadon Sharp é a minha primeira. Só que o jogador que eu escolhi é um jogador de curiosidade. O Young Hansen. Ah, boa escolha, na verdade. Acho ótimo. Tá decepcionante até agora, Enfim, né? mas ele é um projeto. Sim. Um grande projeto. E ele é um jogador que me deixou muito curioso, que eu via os analistas falando da possibilidade do passe dele, enfim, desse jogo ofensivo, um Jokic grátis, abre aspas. Jokic. Um Jokic light, um Baby Jokic, enfim. E Na até verdade, agora esse aí já é o Sengun, tá? decepcionante. Baby Jokic já é o Sengun, não tem pra onde correr, não. Então ele é o Sengun light, sei lá, enfim. Ele é a primeira evolução da linha de Pokémon. Perfeito. E aí é um jogador que eu tô muito curioso pra ver, tá? Quero ver se vai melhorar ou não nesse momento, né? Se foi feito antes de começar a temporada. E, enfim, é um jogador que me anima no sentido prospecto. É um jogador interessantíssimo. Atualmente tá normal. Tá, sei lá, com 5 pontos por jogo. É novato. Nem todo novato é um John Harper. E também... É mais fácil ser um Young Hansen do que um John Harper como novato. É um pouco difícil pro Young Hansen ter espaço num time que tem o Donovan Clingan, que também é um jogador jovem e já mais estabelecido. E são dois tipos de pivô muito diferentes, diferente. o Donovan Clingan e o Young Hansen. Então, é entender como é que também vai ser isso no futuro. Mas são... Young Hansen é a minha escolha, Shadon Sharp é aquele jogador lindo de se ver ofensivamente, e o Scoot é a minha vontade de ver ele se dando bem, porque é um jogador interessante também. E aqui um parênteses rápido, o Shadon Sharp é lindo de se ver também pessoalmente, né? Cara bonito, tem a boa skin. Sabe um cara que eu botei que é bonito de boa skin? Quem? Então, não o jogo. Nossa senhora, que comentário bom. Sacramento Kings, Russell Westbrook. Ah, mano, eu acho Tô- ótimo. Mas estou curioso pra ver o Westbrook nessa loucura que é um Sacramento Kings. Que tá ganhando o Bucks, tá? Esses- Só que eu falei tanto do Bucks, estamos tomando um pau do Kings. Dessa loucura que é o Sacramento Kings, esse time louco. Que todo mundo tá falando que tem que jogar uma bomba no time, não sei o quê. Enfim. É um time louco. E a última adição dessa loucura foi um Westbrook vindo de um bom ano no Denver. Que ele finalmente aceitou o fato de que ele agora é reserva. Que não é um jogador que vai ser dominante com a bola na mão. E ele não sabe arremessar, então ele tem que ser aquele jogador que vai pra dentro. É um mini pivôzinho, sabe? Aquele cara, ele é mega forte e tal, e que vai jogar mais dentro do garrafão. Enfim, é um jogador que eu fico curioso pra ver também nesse Sacramento que não tem... Que é esquisito, é o Keegan Murray, é o Zach LaVine, é o DeMar DeRozan, tem um Domantas Sabonis aí, tem o Malik Monk, é um time louco e eu tô muito curioso pra ver o Westbrook nessa loucura. Cara, o Westbrook é um cara que, nesse final de carreira, todo fã de NBA tem a obrigação de torcer pra ele, mano. Mas, dito isso, não foi minha escolha. Quem que foi? Cara, eu pensei em escolher o Keon Ellis, que é um jogador jovem, bom defensor, de novo, meu viés, mas não dá, o cara joga muito pouco. Eu também pensei no... Calma, deu branco aqui.
Bem, foda-se, Tá não foda. vou lembrar quem que foi, não. Vamos logo pra minha pessoa, que foi o Dennis Schroeder. Cara, o Dennis Schroeder é um jogador que me irrita um pouco. Porque não é possível Por quê? que a diferença entre NBA e Eurobasket é tão grande. Porque quando ele vai pro Eurobasket, o cara joga mais que o Franz Wagner, joga mais que o Sengun, joga mais que o... Tipo, ele é um top 5 do Eurobasket. E aí chega na NBA, ele é, pô, um bom armador. Não sei, cara. Eu não ligo muito pra esse Chega time na do NBA, Kings. ele é um Esse time ele do é o Kings Dennis aí é o que você Schroeder. falou, mano. Tem que explodir essa bomba. Mas enquanto não explode, eu queria que o Dennis Schroeder fosse bem. Não, justo. Eu sinto falta dele Cara, que agonia no não lembrar de quem que eu Pistons. tô falando. Eu sinto falta dele no meu Pistons. Eu aceitaria ele de novo no Era Pistons. ótimo fit, eu não sei porque não deram pra ele. Tipo, ele devia ter curiosidade da vida aí. mantido, sei lá. Queria passar rápido aqui, José. Vamos acelerar, que tem muito Pelo time agora que Phoenix ninguém liga. Suns. Eu queria passar rápido pelo Phoenix Suns, porque, enfim... Por mais que eu pensei em botar o Devin Booker, porque eu gosto muito dele, e comprei o tênis dele, inclusive, Somos fã. eu fui pelo Jalen Green, Também. porque é a curiosidade de ver o jogador num outro ambiente, ver como é que ele vai funcionar com o Devin Booker, que é basicamente ele, só que melhor. Enfim, é a curiosidade de ver o Jalen Green numa loucura que é o Phoenix Suns. Eu não tenho muito motivo para além disso. Eu acho que pro Jalen Green ser o que a gente esperava que ele fosse, ele ia ter que melhorar muita coisa. Mas talvez num ambiente com menos pressão, o Booker ali como uma opção ofensiva, ele não precisa mais carregar tanto do que ele precisava com a defesa, o ataque péssimo que Houston tinha ano passado. Talvez ele consiga, pô, se encontrar ali. Ia ser bom, tomara. É viável, é viável. Nessa de passando rápido... Quer passar por qual time? Cara, vamos pro Utah Jazz, que a gente já falou um pouco. Eu fui com esse Bailey. O início da temporada não tá sendo bom, ele tá pontuando muito pouco. A bola tá chegando pouco nele, o que sinceramente eu acho que é um pouco culpa de Utah. Mas eu não tô pronto pra desistir, não. Eu sei o que eu vi na pré-season. Eu sei o que eu vi durante a carreira de college. O cara é um bom pontuador. E o Jazz precisa encontrar alguém, mano. Eles deviam dar mais oportunidade pra ele, porque eu realmente acho que é um bom jogador. Eu fui com esse Bailey, mas eu também pensei no Keontae George, que tá jogando muito bem. Cogitei também. E eu até botei aqui, mas por outros motivos, o irmão do J-Dub, que tá jogando lá. Nossa, Só nem porque sabia disso. estatisticamente, ele foi o pior novato na história da NBA. Nossa, tá. E aí eu quero ver se... pesado. Eu ia falar, sabe quem Se mais ele foi o piora. pior jogador da NBA? Eu ia falar que era o Garland, também já teve esse título. Mas da história é fogo. Não, eu vou te mandar o vídeo depois, o vídeo é bizarro. Estatisticamente, ele foi, assim, um dos piores novatos da história. Se não o pior. Mas aí eu queria ver se ele vai melhorar ou se ele vai só sair da liga e o irmão dele, que é muito bom mesmo, e ele pegou de fora. Memphis Tadinho. Grizzlies. Cara, Eu fui pensando no Ja, Uhum. e aí, vindo nessa temporada, vendo como é que tá vindo, vendo como é que tá vindo é complicado, né? Você viu os Mas- comentários de ontem do Ja? Cara, não vi. Pô, pesado, tá? Terminou o jogo, eles perderam ontem pro Lakers na NBA Cup. Foi uma derrota. Até que, tipo, o jogo foi competitivo, mas no final eles perderam por 5 pontos ali, não foi nem absurdo, eu achei que tinha sido mais. E aí perguntaram pra ele, o que aconteceu de errado no jogo? Ele pergunta pros treinadores. E aí a próxima pergunta foi, o que você acha que deviam ter feito de diferente? E aí ele respondeu, segundo os técnicos, provavelmente não me colocado no jogo. Tipo assim, declarações bem fortes. Cara. Pois é. Tipo, ele comprou uma briga do caralho. Não, e o Grizzlies já teve toda a situação de trocar o treinador no meio da temporada passada, mudar o ataque completamente. Tipo, tem alguma E coisa o estranha técnico aí, da mano. temporada passada, é o Jenkins, né? O Carl Jenkins da temporada passada. Taylor Jenkins. Ele era muito... Quem? Taylor Jenkins. Jenkins. Taylor Jenkins. Ele era muito querido pelos jogadores. Sim. Então... E ele é bom, cara. Eu acho que tem um pouco... ele era muito querido pelos jogadores e era um bom técnico. Então eu acho que tem muito disso. E, enfim, o Ja é um jogador que eu quero muito Cara, ver. mas foi o Ja que aí pediu vendo pra como é que trocar tá sendo- Foi? Tipo, assim, não explicitamente, mas o ataque do Taylor Jenkins estava sendo muito... Todo mundo se complementa, todo mundo tem muita bola e segundo as notícias que saíram, o Ja tava querendo ter mais a bola na mão. Justo. E isso foi um fator Tá. importante. Tipo, tem alguma coisa muito estranha nesse Grizzlies aí. E até por isso, eu fui com o armador reserva deles, que é um cara que na temporada passada foi ótimo, o Ty Jerome. Gosto, tipo, me agrada muito, cara. Um jogador daquele tipo de armador reserva que você sonha, né? Não erra muito, mata a bola de 3, arranja os seus pontos. Tipo,
grande jogador. E agora, pô... É o jogador que você quer no seu time sempre. Exato. E com o Desmond Bane saindo, a questão dele matar a bola de 3 ajuda muito esse time do Grizzlies. É realmente ver o que vai acontecer com o Ja, porque se der qualquer problema com ele, quem tem... Por exemplo, ele já foi suspenso, tá, por um jogo, por esses comentários. Se der qualquer problema com ele, é o Ty Jerome que deve sumir. O outro jogador que só, rapidinho, que eu fui analisar, fui achar interessante por causa dessa temporada, é o Cedric Coward, novato. Jogando muito bem. Então é interessante, fica aí a minha menção honrosa pro Cedric Coward. E passar por 2 timinhos aqui, porque acho que não tem muito o que falar desses 2 times que a gente vai conversar agora. É o Lakers, eu acho que do Lakers, imagino que você tenha botado o Doncic, porque eu botei o Doncic. Cara, não botei o Doncic não, sabe? Não botou o Doncic? Eu devia ter colocado, eu não sei porque eu não coloquei o Doncic, agora que você falou, faz todo sentido do mundo. Devia ser o Doncic. Você botou ele de MVP, não sei o quê, temporada de vingança. Que loucura, eu botei o Ayton, porque eu quero ver o que ia fazer, mas tipo, não faz o menor sentido. Tava louco quando eu fiz isso aqui, gente. Tipo, é isso, o Ayton tá na situação perfeita pro pivô, se ele não for bem, desiste. E ele até que tá indo melhor do que eu esperava, mas não tem porque não ser o Doncic, não faz o menor sentido isso aqui que eu tô falando. É o Doncic do San Antonio que eu botei, o novato de Von Harper e o Wembanyama. Foi, sim. Cara, eu não coloquei o John Harper, falar dos sabia? 2. Quem que você O colocou? Wembanyama, pra mim, Castle. eu botei ele ao concurso. Foi o Castle. Pra mim, o Wembanyama é o concurso porque ele é o jogador mais empolgante da NBA inteira. Tranquilamente. Sim. Então não tô nem contando ele. Não, perfeito. O John Harper foi minha menção honrosa. Eu não consigo expressar o quanto que eu gosto desse cara. Eu tô muito animado pra ver o que ele vai se tornar. Mas minha escolha foi o Castle, porque apesar dele ter tido... Pô, ele foi novato do ano. Ótima temporada de rookie. Eu vi muita gente, e eu até concordo, questionando o teto dele. Ele parecia que ia ser um cara, pô, um bom role player, ótimo role player talvez, mas não uma estrela. E aí eu queria ver que nível que ele ia chegar. E esse nível de início de temporada dele tá sendo bem animador. Tá conseguindo criar mais pra si mesmo, pontuando bastante. As assistências e os turnovers, né, essa relação assistência e turnover que não tá tão boa ainda. Melhorou bem pouco a assistência, os turnovers aumentaram. Mas também não é tanto o arquétipo dele. Ele é mais um cara de defesa com um ataque bom. Só dele tá criando o próprio arremesso eu já tô bem animado. Quero ver o que ele vai se tornar. Um cara que... Cara, um dos meus jogadores preferidos da liga. Gosto muito do Stephen Castle. Perfeito. Eu pensei no John Harper porque é um novato muito interessante, segunda escolha, já vem de Rutgers, já tem todo um hype desde o college, é um jogador que me interessa, do high school. Me interessa, e o Wembanyama, o jogador mais interessante da liga. E por último, o melhor time da NBA. Importante, o enorme, o melhor time gigantesco. da NBA. Faz todo o sentido que eles estão fazendo. Olha os Pelicans. 0-5 e não vão ter o próprio pique. Gente, eu odeio esse time, cara. Que loucura. Que acabe o New Orleans Pelicans. Se acabar, tem muito jogador bom aí. Então, tá? exato. Essa é a minha agenda pra temporada. Eu quero que o Pelicans exploda pra o Bucks conseguir alguém deles. Nessa nota nada clubista, o Trey Murphy foi minha escolha. Eu não sabia muito quem colocar. Tinha bastante jogador que me interessa ali, que eu quero ver o que eles vão fazer. O Jordan Poole, o Herb Jones... de novo, jogador defensivo. Mas eu fui com o Trey Murphy porque, apesar do início de temporada dele não ter sido muito bom, ele tá ali bem ineficiente, poucos pontos por jogo, é um cara que já se mostrou um bom pontuador. E nessa liga, Sim. No final das contas, o que importa é colocar a bola na cesta, né? Não tem muito, tipo, pra onde correr. Quem faz mais pontos vence. Exato, né? o time que faz mais pontos sempre que vai ganhar. acontece. Então, eu quero ver se o Trey Murphy vai... Tem 2 mundos pra mim do Trey Murphy. Ou ele melhora um pouco mais a pontuação e se torna aquele jogador meio segunda opção, um cara que realmente vai só pontuar pra si mesmo, ou ele melhora um pouco o resto do jogo dele, a defesa, o playmaking principalmente. São as 2 coisas que ele ainda tá um pouco atrás do que eu esperava. Se qualquer uma dessas coisas melhorar nessa temporada, pode se tornar talvez uma estrela, não sei. Mas ali uma ótima segunda opção. Ou uma quase estrela, né? Aquele jogador Cara, CJ McCollum da vida. Então, eu acho que ele tem... Pra mim, o chão dele é meio CJ McCollum. Não o chão, mas... O que eu espero dele é que ele se torne um CJ McCollum. Mas se ele melhorar esses 2 aspectos que eu coloquei, eu vejo ele um pouco acima disso. Justo. Eu botei o Trey Murphy como menção honrosa, uma das. Uhum. A minha outra menção honrosa foi o Zion magro. Isso. Que Ótima escolha também. Eu só não confio que É ele vai aquele fazer jogador... É aquele jogador que você sabe o que é possível, o que ele faz. Todos nós conhecemos o Zion, um jogador muito forte, muito atlético, tem um bom arremesso quando tá caindo, pontua muito bem. Enfim, é um jogador muito interessante de se ver. Mas a minha escolha
Ah, tem jogos. Então, assim, eu lembro de jogos que ele matou, sei lá, 4, 5 bolas de 3. Não, bota fé. Pra um cara do tipo Tá dele, ligado? é ótimo. Pra um cara dele eu acho muito bom. O arremesso dele é médio, mas pro jogo dele ajuda muito já ele minimamente ter esse cuidado com o arremesso de 3. Uhum. Mas o jogador que eu escolhi foi outro que você mencionou, que foi o Jordan Poole. Justo. É um jogador que eu gosto de ver, muito esteticamente bonito de ver o jogo. E é ver se ele vai ser o Jordan Poole daquele Warriors campeão ou se vai ser aquele Jordan Poole do Wizards. Cara, temporada passada, Eu acho. ele foi bem melhor, mano. Ele deu voltou ali bem. A maioria das pessoas não fala sobre isso, mas, tipo, ele não foi trágico temporada passada, não. A maioria das pessoas não fala disso porque eles estavam no Wizards, né? Então, Sim. é difícil você falar de algo do Wizards bem. Mas é um jogador que eu acho interessante. A temporada passada ele terminou com quase 21 pontos por jogo, em até que uma boa média de arremesso. E aí agora eu quero ver como é que vai ser. Até agora ele tá com 20 pontos, com uma média de arremessos ruins, 40% de arremesso normal e 38% de 3. Então, enfim, é uma coisa que eu quero ver. Tô curioso pra ver o Jordan Poole. E assim, por mais que ele esteja num time 0-5, ele é um bom jogador e a gente sabe que ele tem a capacidade de ser a terceira estrela ou até às vezes a segunda estrela num time que pode ganhar. Eu gosto do Jordan Poole. Cara, assim, só um adendo nada a ver. O Wizards é um grande time da resenha, né? Eles, ao mesmo tempo, tinham o Kuzma e o Jordan Poole. O time do povo. Que povo é esse? Sofrido? O povo que odeia basquete. Bem, eu acho que a gente terminou, né? Terminando com essa nota aí descobrindo que o povo que gosta do Washington Wizards odeia basquete. Terminamos o episódio de hoje. A contracultura. É a contracultura do basquete. É isso, gente. Nós somos do Fora das Linhas. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o José. E até semana que vem. Na verdade, antes da semana que vem, sigam aí nossas redes sociais, por favor. Twitter, Instagram. Estamos tentando começar a postar lá. E os episódios, se você tá ouvindo no Spotify, tem no YouTube também. Se você tá ouvindo no YouTube, tem no Spotify também. Tem no Spotify. Dá aquela moral, dá uma baixada no episódio, um like, um comentário, qualquer coisa. Ajuda muito. E a gente realmente quer ouvir a opinião de vocês. Debater um basquetezinho ali, sempre bom. Valeu, abraço. Exatamente. E lembre-se, no Twitter, quem vai falar é o José. Então, se vocês forem xingar alguém, xingue o José. Até semana que vem!